Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 22 de março. A Polícia Federal faz uma operação para prender uma quadrilha que planejava matar e sequestrar autoridades. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil apura quem são os responsáveis por um tiroteio que deixou passageiros de ônibus no meio do fogo cruzado. 3 pessoas ficaram feridas. Aumenta para 36 o número de cidades em situação de emergência por causa da chuva no Maranhão. E ainda, no Dia Mundial da Água, o Rio São Francisco ganha um presente especial no Agreste de Pernambuco. Agora, no Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma operação para desarticular um plano de sequestro de autoridades e servidores públicos. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, era o principal alvo da quadrilha que age de dentro dos presídios. De acordo com as investigações, a ação foi motivada por uma portaria do Ministério da Justiça, quando Moro estava à frente da pasta, com regras mais rígidas para a visitação dos presídios. Ainda pela manhã, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de prisão. Em Campinas, os presos foram levados para a Superintendência da PF. Os agentes também apreenderam um carro de luxo, uma caminhonete, motos e equipamentos. Em São José dos Pinhais, no Paraná, os policiais encontraram uma parede falsa neste imóvel. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e em Rondônia. O principal alvo da operação é Janefferson Aparecido Mariano, conhecido como Nefo, que está preso. O principal objetivo da operação de hoje foi impedir que criminosos executassem um plano criminoso contra autoridades e servidores públicos. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, era o principal alvo dos bandidos. A quadrilha queria retalhar Moro por medidas que ele adotou quando foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Segundo as investigações, Moro era chamado pelos bandidos pelo codinome Tóquio. A operação de hoje começou com uma investigação do GAECO, Grupo do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Os agentes monitoravam chefes da facção criminosa e descobriram os planos dos criminosos. Outro alvo da ação da quadrilha era o promotor Lincoln Gaquia, responsável pela transferência do chefe da facção criminosa, Marcos Camacho, o Marcola, para o Presídio Federal em Brasília em 2019. O promotor disse que o objetivo era retalhar o ex-ministro da Justiça por endurecer as regras de visitação aos presídios. Houve uma insatisfação muito grande por parte não só da facção paulista, mas de outras, que também estão no sistema penitenciário federal, com relação a uma portaria que o ministro Moro, quando era ministro, ele baixou, proibindo as visitas íntimas aos presos que estão no sistema penitenciário federal. É uma luta sem trégua. A gente está falando de uma organização criminosa, mafiosa, e eles agem como as máfias mesmo. Eles não vão parar por aqui, mas também a gente não vai parar, evidentemente, de investigar e de combater essa facção. A norma foi assinada por Moro no dia 13 de fevereiro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Pelo texto, as visitas sociais a presídios federais de segurança máxima passaram a ser feitas por meio do palatório, quando a comunicação ocorre por um interfone e o preso e o visitante estão separados por um vidro ou por videoconferência, e deveriam ocorrer sob supervisão. Até então, as visitas ocorriam nos pátios, o que passou a ser uma exceção. A portaria manteve ainda a proibição para visitas íntimas a quem for membro de facção criminosa, chefe de quadrilha ou tentou fugir da polícia. No mesmo dia da publicação das novas regras, 22 presos de facção criminosa foram transferidos para esses presídios, entre eles Marcos Camacho, o Marcola. A operação de hoje foi autorizada pela 9ª Vara da Justiça Federal no Paraná. A decisão é mantida sob sigilo. Em agosto do ano passado, a Polícia Federal já havia feito uma operação para impedir a concretização de um plano de fuga de Marcola. Na época, a decisão do juiz que autorizou a ação afirmava que o plano se refere ao sequestro de autoridades ligadas ao sistema penitenciário federal, como diretores, chefes de segurança e familiares. A PF dizia que o recado foi taxativo, que dentre as exigências haveria a exigência de troca da referida autoridade pela liberdade de Ciro.
possivelmente uma alusão ao líder máximo do PCC, o Marcola. Em uma rede social, o senador Sérgio Moro agradeceu o trabalho da polícia. Ele passou a manhã no gabinete do Senado, em Brasília. Em uma nota, a mulher dele, a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, disse que está aliviada e que se sente fortalecida para trabalhar em leis mais duras para combater o crime organizado. No fim da manhã, o ministro da Justiça falou sobre essa operação que tinha como principal alvo o ex-ministro da Justiça e senador Sérgio Moro. Flávio Dino disse que havia indícios consistentes e elementos de prova da atuação dos criminosos que monitoraram por meses a rotina de Sérgio Moro e familiares. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Um tiroteio deixou passageiros de ônibus no meio do fogo cruzado no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, a troca de tiros era entre quadrilhas de criminosos rivais e 3 pessoas ficaram feridas. O ônibus da linha 905, que faz o trajeto Bom Sucesso-Irajá, passava pelas esquinas das ruas Ourique e Pindaí, em Brasipina. Testemunhas contaram que, por volta das 11 da noite, quadrilhas rivais começaram a trocar tiros. Passageiros disseram que alguns bandidos se abrigaram atrás do ônibus e os outros criminosos atiraram no veículo. Esse vídeo mostra pessoas feridas deitadas no chão e outras tentando se proteger dos disparos. É isso que a gente faz, a gente vem trabalhar e passa por isso. Pelo menos 6 tiros acertaram para-brisa do ônibus. Aí, rapaziada, ó. Bagulho doido, hein, ó. Olha onde o tiro pegou. Bagulho doido, rapaz. O motorista e um menino de 7 anos foram atingidos por estilhaços de bala no rosto e no braço. Uma mulher levou um tiro nas costas. Mesmo ferido, o motorista do ônibus conseguiu dirigir até um posto de gasolina e pediu socorro. As 3 vítimas foram trazidas aqui para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O motorista Fábio Ávila da Silva, de 48 anos, e a criança já tiveram alta. Rayane Milagres, de 26 anos, passou por cirurgia na madrugada e segue internada na unidade com quadro de saúde estável. Moradores de Brasipina relataram que durante todo o dia de ontem o clima estava tenso na região. Antes do tiroteio, criminosos foram vistos armados andando em ruas do bairro. O caso é investigado pela Delegacia da Penha. Uma briga entre 2 colegas de trabalho do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Carlos terminou em morte violenta hoje de manhã no interior de São Paulo. Um homem matou o outro usando um trator. Iébel Garcia Silva, de 41 anos, estava a menos de 2 quadras do trabalho. Ele chegava para o expediente quando foi atingido pela escavadeira. De acordo com o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, quem conduzia a escavadeira era outro funcionário, Milton César Magalhães. Os 2 assumiram a função no SAAI em 2009. Desde então, apresentam rivalidade no ambiente de trabalho. Ainda em 2014, aconteceu uma briga entre os 2 no SAAI e nesta briga houve agressão física. Um boletim de ocorrência foi registrado, eles foram dispensados da função durante 30 dias, mas retornaram ao trabalho logo depois. A rivalidade continuou. No crime que aconteceu hoje pela manhã, a vítima que estava prestes a chegar no trabalho foi atingida várias vezes pela escavadeira. O autor do crime que aparece nas imagens fugiu do local usando a escavadeira. O carro dele estava estacionado a poucos metros dali. Até então, ele não foi encontrado. A polícia segue com as investigações e a procura do autor do crime. Rebeca Branco para o Brasil TV. A OAB suspendeu o registro profissional do advogado que agrediu uma mulher depois de uma discussão no Distrito Federal. Depois que as imagens foram divulgadas, outras mulheres relataram casos parecidos envolvendo o mesmo agressor. Essa mulher, que por medo não quer se identificar, também foi agredida pelo advogado Cledmilson Ferreira. O caso dela foi em novembro do ano passado, no Sudoeste. Ele segurou, tirou a minha mão, me pegou no rosto,
pescoço e me atirou no chão. A Tuane presenciou a cena e conta que a confusão começou depois que o cão do advogado passeava sem guia e tentou atacar outros cachorros. E a minha amiga falou, olha, seu cachorro tá aqui, tá solto, ele tá agressivo. E ele falou assim, você roubou meu cachorro. Tipo, ele começou com umas conversas totalmente loucas e começou uma discussão com essa minha amiga, que foi agredida fisicamente. Logo depois, a minha amiga continuou filmando ele e aí ele ficou com raiva e voou no pescoço dela. E ela já caiu no chão. Essas imagens foram gravadas logo após a agressão. Você agrediu ela! Você é covarde! Essa foto mostra como ficou o pescoço da vítima. A polícia, elas contaram que além da agressão física, o advogado ofendeu elas verbalmente. Ele chegou a dizer que uma delas era uma foragida da polícia. É bandida do Rio de Janeiro, foragida da polícia. De acordo com um boletim de ocorrência registrado na Delegacia da Mulher, o advogado ainda fez ofensas homofóbicas contra as duas mulheres. Agora, após 4 meses, as amigas decidiram divulgar o caso depois que Cledmilson apareceu em novas imagens agredindo outra mulher também no Sudoeste. Quando minha amiga me alertou, eu acho que é a mesma pessoa, é o que aconteceu com você, aí eu fiquei muito nervosa, eu fiquei bem, assim, angustiada, porque eu pensei, gente, ele faz isso sempre, então é normal ele agredir as pessoas. Foi na última segunda-feira, em frente a esse comércio na quadra 5. Vai fazer o quê? Vai me bater? Não. Vai bater? A vítima foi a advogada Gisele Pisa. Ela disse que a confusão começou depois que o cachorro dela também foi atacado pelo cachorro de Cledmilson Ferreira. A advogada contou que repreendeu o homem, alegando que o cachorro dele deveria estar de coleira e guia. Agora, as vítimas do caso de novembro aguardam um retorno da investigação e esperam que algo seja feito para que elas possam voltar a ter uma vida normal. No caso dessa semana, Cledmilson chegou a ser preso, mas assinou um termo circunstanciado e foi liberado. A Delegacia do Cruzeiro investiga o caso e busca testemunhas para também apurar a versão do advogado, que alegou que foi a mulher quem começou as agressões. Lá na 5ª DP entendeu-se que o fato não teve vinculação, a agressão praticada por ele não teria sido em decorrência dela ser mulher, e sim por uma discussão em relação aos próprios animais. Se houver um entendimento contrário no âmbito do Poder Judiciário, pelo próprio Ministério Público, de que a agressão foi motivada pelo fato de ela ser mulher, aí a pena aumenta e ele pode responder por um crime mais grave, que seria uma lesão corporal contra a mulher. Após a repercussão do caso, a OAB decidiu suspender, inicialmente por 90 dias, o registro profissional do advogado Cledmilson Ferreira. A ordem também abriu um processo disciplinar para apurar a conduta dele e disse que considerou a atitude do advogado misógina e covarde e que vai acompanhar a investigação e a provável punição. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa do advogado Cledmilson Ferreira. Uma operação conjunta comandada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra o crime organizado prendeu hoje 15 pessoas no estado. Até agora, 56 cidades foram alvos de ataques na onda de violência que já chega a mais de uma semana. A ação conjunta do Judiciário e das Forças de Segurança do Estado foi realizada em 10 municípios potiguares, incluindo a capital. O objetivo da ação era encontrar pessoas que fazem parte da facção criminosa que está ordenando os ataques aqui no estado do Rio Grande do Norte. 15 prisões foram realizadas apenas na manhã desta quarta-feira. 13 tinham mandados de prisão. Um deles foi baleado durante o confronto com a polícia. Mais 2 homens foram presos em flagrante com armas, drogas e dinheiro. 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Desde o começo dos ataques, 10 possíveis lideranças da facção já foram transferidas para presídios federais. Até agora, mais de 160 pessoas já foram presas. 6 adolescentes foram apreendidos. E há informação das autoridades de que menores de idade também estão participando dos ataques. Eric Beng, eu volto com você. A Polícia Federal foi para as ruas hoje em Roraima, numa investigação para combater o contrabando de ouro. O Luciano Abreu tem as informações de Boa Vista. Essa ação de hoje foi para investigar suspeitos de receberem valores para a compra de ouro na Venezuela e contrabandear esse ouro aqui para o Brasil.
A 4ª Vara Federal em Roraima autorizou 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens dos suspeitos investigados. Os agentes recolheram documentos, equipamentos eletrônicos, celulares. Na residência de um dos alvos, eles encontraram também dólares e uma arma de fogo. Essa operação de hoje é um desdobramento de uma ação da Polícia Federal de 2019, que investiga uma empresa de fachada suspeita de comprar ouro e vender ouro contrabandeado da Venezuela. Esse esquema teria a participação de empresários e servidores públicos que teriam aí contrabandeado mais de 1 tonelada de ouro venezuelano. Nessa operação de hoje, não havia ordens de prisão. Segundo as investigações da Polícia Federal, esse esquema de contrabando de ouro da Venezuela teria movimentado pelo menos 40 milhões de reais. A gente fala agora da chuva forte no Nordeste. Em Pernambuco, teve alagamento em vários bairros de Olinda. Para entrar em casa, este senhor teve que andar no meio da água. Esta é a rua Caetano Ribeiro, no bairro de Casa Caiada. À frente das casas era um alagamento só. Este vídeo, gravado pela câmera de segurança de um dos prédios, mostra o momento em que uma árvore caiu, hoje pela manhã. Ela ficou atravessada, dificultando ainda mais a passagem dos moradores. A vizinhança não sabe mais o que fazer com tanto aperreio. São sempre as mesmas queixas, as mesmas reclamações. É quase um pedido de socorro para quem mora neste trecho em Olinda. Os donos das casas dizem que o patrimônio deles está se desvalorizando e a cada chuva vão colecionando histórias tristes. Seu Reinaldo mora aqui há mais de 30 anos. Apesar do sufoco, não quer se mudar. Teve que adaptar tudo dentro de casa para enfrentar os alagamentos. Ela chega a dar 1,60 m. É muita coisa. Vocês devem estar vendo aí o portão e tem um motor. A água chega ali. A parte em cima tem toda uma área pronta para inverno, área de inverno. Entendeu? Mas tocamos a vida. Perto dali, às margens do Canal do Fragoso, no bairro de Jardim Fragoso, aquele mesmo cenário toda vez que chove. Rua Pedro Álvares Cabral, alagada de um lado a outro. Motoristas se arriscaram. Foi o caso de seu Antônio, que não teve outra opção. Eu olhei no retrovisor, já estava cheio de caminhão atrás, não tinha como voltar. Aí ou vai ou vai. Fiquei olhando onde tinha menos buraco, onde os carros da frente caíam menos e passei, deu para passar. Este outro motorista ficou com o carro enguiçado. Quem passou teve que enfrentar a grande piscina. Quem estava andando correu risco de se machucar e de pegar doenças. Foi sofrimento também para ciclistas e para quem estava de moto. Neste outro trecho da cidade, na PE 15, sentido Recife, na entrada de Ouro Preto, mais um piscinão. Bem ao lado do viaduto. Teve motorista pegando a contramão para desviar da água e este outro na calçada, decidindo o que ia fazer. Tenho 3 opções, mas essa foi uma delas e a última que eu estou tentando para conseguir chegar até o trabalho. E aumentou o número de cidades que decretaram situação de emergência e de famílias que tiveram que sair de casa por causa da chuva intensa no Maranhão. A pior situação é de Trizidela do Vale, onde está Ronaí Ferreira. O nível do rio Mearim continua subindo. De ontem para hoje foi pelo menos 1 metro, está a mais de 9 metros e as ruas de Trizidela do Vale continuam alagadas. Esta aqui, por exemplo, a rua Santo Antônio, no centro da cidade, não estava até ontem alagada, amanheceu assim, trazendo surpresa e transtorno para os moradores. A situação ainda pior na cidade vizinha de Pedreiras. A ponte que liga Pedreiras a Lima Campos cedeu ontem à noite. Alguns motociclistas se arriscaram. A Secretaria Estadual de Infraestrutura disse que equipes de engenharia foram enviadas para avaliar uma forma de fazer o reparo emergencial. Outra ponte, mas a que liga Pedreiras e Trizidela do Vale, foi interditada para carros por conta das inundações. De ontem para hoje, o número de famílias que tiveram que sair
sair de casa passou de 970 para 1.324 e 36 municípios decretaram situação de emergência. Ontem, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o governador Carlos Brandão, do PSB, sobrevoaram as cidades mais atingidas. O ministro anunciou recursos financeiros para a reconstrução das cidades em situação de emergência. Agora, olha só essa história. Um motorista diz que se confundiu com a pista molhada ontem à noite e acabou caindo com o carro no espelho d'água do Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, o servidor é recém-contratado e se enganou com a sinalização, pensando que o espelho d'água fosse uma continuação da pista. O motorista trabalha no gabinete do deputado federal Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro. Apesar da imagem, ele não se feriu. Foi levado para um salão do Gabinete de Segurança Institucional e depois atendido pelos bombeiros. A seguir, tamanduás mirins chegam ao zoológico de Belo Horizonte. A adoção foi depois deles perderem as mães atropeladas em rodovias. O Brasil TV está de volta falando das duas fêmeas de tamanduás mirins que chegaram a Belo Horizonte e agora vão morar no zoológico da cidade. São duas fêmeas que foram apadrinhadas pelo zoológico e passaram por uma reabilitação de 6 meses. Elas estavam órfãs em Salvador depois das mães morrerem atropeladas em rodovias na Bahia. Essas fêmeas vão se unir a 2 machos da mesma espécie que já vivem no zoológico. No Dia Mundial da Água, indígenas de Dourados reclamam de um problema antigo, a falta dela. Os moradores chegam a ficar dias sem água. O Caio Nogueira mostra essa história pra gente. O jeito é este: armazenar água em garrafas antes que ela acabe. Só que às vezes essa água nem vem. Não é todo dia não. Tem vez que falta o dia inteiro, à noite, madrugada vem, né? Um pouquinho, bem fraquinho. Na casa da Margarida vivem 4 pessoas e sem água não dá para fazer um monte de coisa. Tomar banho, para fazer comida, né? É todo dia assim. Daqui a pouco já vai acabar a água. E a gente não tem caixa para encher. Então é difícil. É difícil a nossa vida aqui, né? Sem água e não pode fazer poço. Diz que não pode fazer, né? A falta d'água é recorrente nas aldeias de Dourados. Há mais de 30 anos, os indígenas sofrem com este problema. Uma das soluções é andar quilômetros atrás de algum córrego ou até mesmo emprestar água de algum vizinho que tenha. Tem água, nós temos que procurar nos vizinhos, por aí, ver se acha água. Pelo menos para fazer uma comida, essas garrafinhas de 2 litros. Nem sempre dá para resolver as necessidades básicas, como se hidratar, lavar roupa e louça e tomar banho. Os indígenas se perguntam quando, mas não sabem se o problema vai ser resolvido. Eu me sinto assim, não sei se porque nós somos indígenas, né, que nós não somos atendidos, né, e vem, não sei se tem pessoa que desliga a água, né, a gente fica sem água e quando a pessoa vem, liga, vem um pouquinho de água. Aí eu me sinto triste, né? Aí a gente não tem condição e a gente fica aí pedalando com de água. E aí fica dessa maneira que nós vivemos aqui na aldeia. Sobre a falta d'água nas aldeias em Dourados, o governo do estado diz que está trabalhando com ações corretivas para solucionar o problema. Já a concessionária de água de Dourados disse que oferece uma cooperação técnica para ajudar a identificar as falhas no sistema da reserva. E no Dia Mundial da Água a gente também tem uma história boa. O Rio São Francisco ganhou um presente especial para celebrar a data. Nesta manhã, 50 mil alevinos foram liberados às margens do Velho Chico. A data, criada há mais de 30 anos pela Organização das Nações Unidas, é uma forma de alertar e conscientizar sobre a preservação. O repovoamento contou com curimatã, piau e pacamã, espécies nativas do São Francisco, criadas no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Codevasf, no Bebedouro. O engenheiro de pesca explica a escolha dessas espécies. A gente escolheu 3 espécies
São espécies nativas do Rio São Francisco, espécies de valor econômico, social e ecológico. Espécies como o piau verdadeiro, que é uma espécie de grande valor econômico e também muito utilizado na pesca esportiva. Curimatã, que também é uma espécie de valor econômico. E o pacamã, que é uma espécie ameaçada de extinção, segundo o ICMBio. O equilíbrio e o futuro do planeta dependem do acesso à água. Essa é uma lição que deve ser compartilhada desde muito cedo. E hoje, estudantes de uma escola pública aqui de Petrolina aprenderam e contribuíram para a preservação desse recurso natural tão precioso. Para que preservar a água, que todo mundo possa, quando for escovar o dente, fechar a torneira para que não gaste muita água. Quando for tomar banho, desligar para não gastar água. Não deixar a torneira ligada porque pode gastar muita água e isso pode prejudicar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no JN às 8h30, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.